Rádio Onda Livre FM. Sejam bem-vindos então à Crónica Vida Antes e Depois do 25 de Abril, hoje que é o último dia desta nossa crónica que já realizamos então desde segunda-feira e hoje termina por ser hoje o dia 24 de Abril e amanhã ser então o dia das comemorações aqui por Macedo Cavaleiros e a rádio associa-se então a estas comemorações dos 40 anos da Revolução dos Cravos, pôs fim ao Estado Novo e abriu caminho à instauração do regime democrático em Portugal, uma data que marcou então virar de página na história do país e à qual damos então destaque ao longo desta crónica que antecede o dia 25 de Abril. Comigo já tenho o Sr. António Batista e a Sra. Inês Faleiro, que é para falarmos então da vida antes e depois do 25 de Abril. E começo por perguntar, posso começar pelas senhoras, Sr. Batista não se importa? Por favor. Começo pelas senhoras, começo a perguntar onde é que estava a enfermeira, não é? Enfermeira de profissão, onde é que estava no dia 25 de Abril de 1974? Olha, no dia 25 de Abril eu estava precisamente no Hospital de São João, como estagiária ainda, não é? Estava a tirar o seu curso na altura? Estava a tirar o curso, sim. Em que ano é que estava já? Estava quase a findar. A finalizar? Sim. E o que é que sentiu ao perceber o que é que estava a acontecer? É Como é que você percebeu do que estava a acontecer? O que nos foi dito foi, vamos para casa porque houve um golpe de Estado, não é? Portanto, não tínhamos percepção nenhuma praticamente daquilo que de facto tinha acontecido, não é? Portanto, saímos, fomos para casa e não é assim, eu no percurso... Mas foi normal o dia, o seu dia foi completamente normal. No percurso do Hospital de São João até casa não me apercebi de nada, não vi nada. Depois, posteriormente, pronto, apercebi-me disso. Mas no próprio dia, não. Mas foi como? Com grandes expectativas que recebeu este dia? Não sabia muito bem o que estava a acontecer? É assim, sem expectativa nenhuma, porque, enfim, de uma aldeia transmontana, portanto, não havia muita noção do que era o Estado Novo, pronto, dos problemas que muita gente tinha por causa de ser contra o regime, portanto, não tínhamos muito a noção disso, portanto, a expectativa não foi nenhuma. Depois, lentamente, fui-me inteirando daquilo que de facto estava a acontecer. E o Sr. Batista, o Sr. António Batista, onde é que estava no dia 25 de Abril de 1974? Estava em Luanda. Estava na tropa? Não, estava na vida civil, já tinha deixado o exército há uns anos. E, ao contrário do que muita gente pensa, não foi grande surpresa para mim o 25 de Abril. Eu trabalhava numa grande empresa em que tínhamos ligação direta com o chamado governo de Angola, portanto o Palácio Governador. Tínhamos lá alguém que nós tínhamos certa relação de amizade e ia-nos informando dos acontecimentos. Fomos informados do que se passou em 73, fomos informados do que se passou em fevereiro, 16 de fevereiro, daquela intentona das Caldas da Rainha, e portanto quando apareceu 25 de Abril, embora fosse enfim, um pouco choque, é sempre um choque, mas já não fomos apanhados de surpresa. Por isso, quando apareceu, eu já tinha falado com a família para nos irmos preparando. Só que às 7 da manhã, quando vou entrar para o meu trabalho, um colega meu bate no meu gabinete, vamos ao meu gabinete, é dali, às 7 da manhã, repare, às 7, que aqui ainda ninguém sabia. Nós às 7 da manhã, quando eu entrar, que entrava às 7, eu entrava no meu gabinete, o meu colega manda-me ir ao gabinete dele, anda cá. E todos os nossos, nós trabalhámos ainda na parte da administração, éramos uma dúzia deles, fomos ao gabinete. E via lá um colega nosso americano, só para dizer que realmente, veja que não foi surpresa. O nosso colega americano, quando esse meu colega disse houve um golpe de Estado em Portugal, no continente, foi bem sucedido. Portanto, vamos arranjando outra trouxa para irmos embora. E daí o americano era o Johnny, dizia ele, é mentira, eu vi a BBC e a BBC não disse nada. Repare, nem a BBC àquela hora sabia. Portanto, eu andava mais ou menos bem informado do que estava aqui a passar. A maior surpresa para mim, quando houve aquele intentona 16 de fevereiro, foram as conversas em família que ninguém falou aqui. Não sei se sabe, mas fica a saber que o professor Marcelo Catano, antigo primeiro-ministro, tinha as chamadas conversas em família. A conversa em família para um indivíduo que estava em África, estava lá a fazer a sua vida, tinha um cunho muito especial, que era um cunho de confiança. Nós aguardávamos aquela hora da conversa em família, salvo erro semanal,
para fazermos as nossas contas, para vermos o nosso futuro, para saber o que é que nos fazer. E estranhava muito que depois da intentona, 16 de fevereiro, a conversa em família fosse o mesmo ritmo. Quer dizer, não. Mantinha-se o mesmo estilo de confiança, blá, blá, blá. Qual era a mensagem que eles passavam? Era essa? A mensagem era que estava tudo calmo, que isto era tudo Portugal, aquele blá, blá. Que estava tudo bem? Tudo bem. Mas para mim, só estranhava que mesmo aqui dentro não se aprecia. Enquanto nós lá, bem instalado, atenção, eu tive a felicidade de estar a trabalhar numa empresa em que realmente estava relacionada com o governo de Angola. Estava em contacto para sempre. Por isso, mas eram poucos, sabe, eram poucos, porque se aqui no continente, altura continente, se perceberam muitas horas depois da Revolução, lá foram dias, 2 ou 3 dias, 4 ou 5 ou 6 ou 7. Basta dizer que em Cabo Verde, ao fim de quase um mês, 15 dias depois pelo menos, ainda nem sabiam o que é que estava a passar aqui no continente. Lá foi a mesma coisa. No meu caso pessoal, não aconteceu isso. E, portanto, o que me surpreendeu a mim mais, para terminar esta sua pergunta, foi mais as conversas em família que o professor Marcelo Gaetano fazia. E para mim, foi bem pior que o Salazar, porque enganou toda a gente durante muitos anos. Para mim, pessoalmente, que estávamos nas antigas colónias, foi bem pior que o Salazar, porque o Salazar não enganava ninguém, era aquilo. Mas o professor Marcelo Gaetano não. Enganou-nos com as conversas em família. Bom, já respondi à sua pergunta. A enfermeira Inês também se lembra deste Conversas em Família? Recordo-me, sim, de posteriormente ouvir algumas. E o que é que achava daquilo que lá era dito? Não é assim, não, como lhe digo, não tinha muita noção de... Mas, ou seja, pelo que o Sr. Batista disse, eles tentavam passar uma mensagem positiva, uma mensagem que não correspondia à realidade. Era assim, Sr. Batista? Era. Correspondia à realidade. Depois nós vemos, quando apareceu aquele livro do Spínola, dizendo Portugal e Futuro, em que ele alertou, foi em 1973, salvo erro, em que ele alertou, e aí começaram as convulsões todas, políticas internas, sobretudo internas, entre os militares, aquele mal-estar em que começou-se a instalar. E nós víamos sempre as conversas. Eu, pessoalmente, via sempre as conversas em família. É claro que eu estava numa grande cidade que era Luanda. Claro, era uma ligação que você tinha também ao seu país. Exatamente. E, portanto, mas não quer dizer que nós todos que estávamos em África, que civis, na comunidade civil, que eu visse as conversas em família, porque sabe que Angola é 14 vezes meio maior que isto. E tinha 10 milhões de habitantes, um pouco mais, tinha os habitantes que tinha aqui em Portugal. Portanto, era complicado, não vou dizer que a maioria que eu visse conversas em família. Eu ouvia as conversas em família. Eu, com alguns milhares de portugueses, ouvíamos conversas em família que nós acreditávamos cegamente. Eu estava bem informado, a partir de 1973, apercebi-me que as coisas que iam levar outro rumo. E foi o que aconteceu. Ou seja, eram eles que também decidiam e que escolhiam o que dizer, e eram eles que queriam entrar na mente das pessoas à maneira deles e escolhiam o que as pessoas podiam ler, podiam ver, podiam ouvir nas rádios e na televisão. Tudo era controlado pelo regime da altura. Sabe que as ditaduras eles querem que seja da direita, que seja da esquerda, para o povo, elas são sempre é como a Saime. Não podemos dizer nem falar aquilo que queremos. Tem que ser tudo controlado. Temos que ouvir aquilo que realmente já vem previamente censurado. Porque sabe que, não sei se sabem, havia a censura. Portanto, só se ia aqui para fora aqueles que os senhores políticos entendessem o regime, entendessem que devia sair. Não era assim qualquer que deviam falar. Por exemplo, esta conversa está aqui, nunca era possível, nunca não tinha cabimento. Não poderíamos estar aqui a conversar. Nem sonhar. Havia ser a PID já estava aí. Já estava para me levar para aquela. Eu um dia tive a PID, eu trabalhei no Porto em 71, 72, porque estive lá a trabalhar no Porto. Fui chefe de escritório no firma no Porto, que eu fiz para a África outra vez em 72. E, portanto, quando eu vi entrar os senhores no meu gabinete, eu fiquei assim um bocadinho bem vestido, naquela época, bem vestidos, bem arranjados. E então, os inspectores da PID. Eu nem sabia onde devia meter, eu fiquei tão pequenino. Então, foram ver um imposto chamado imposto de transação, que era só para as grandes firmas, para as empresas. Imposto de transação, que era um imposto que ainda hoje que é como o IVA, tipo o IVA, que ainda é controlado pelo Estado.
portanto é dinheiro do Estado. Mas apareceram ali, lá desconfiaram de qualquer coisa que havia lá, e apareceram lá. Se quer que eu diga uma coisa, eu não sei onde me ia meter, porque a PIDE agarrava-nos, senhor, só o Claro, nome. porque as pessoas andavam repreendidas, andavam assustadas, censuradas, viviam sob repressão. Só o nome assustava. Assustava, repare que os grupinhos que hoje, vê-se grupões, passo a expressão. Nós tínhamos pessoas não havia grupos. E quando havia grupos, havia bufos infiltrados, a vezes discutíamos outra coisa que não fosse futebol. Tínhamos que discutir futebol. Os homens, as mulheres não sei o que é que discutiam. Nós discutíamos futebol. E, porque havia sempre bufos infiltrados, porque os bufos eram remunerados. Os bufos eram remunerados. Portanto, se eram remunerados, eles tinham uma avença qualquer que autarquias levavam, o Estado levava. Era muito complicado quando havia grupos. Por isso, grupinhos cá no exterior, só bola. Só tínhamos que falar de futebol. E a partir daí, estávamos arrumados. Qualquer outra conversa, imediatamente tínhamos a polícia à porta. Foi momentos, portanto, foi uma vida, isto no aspecto político e social. Porque, sabe que as ditaduras, sejam elas, como disse, direitas ou esquerdas, não interessa. Porque o povo é que é dono do país, não são os seus políticos que são donos do país. Não são. A ditadura, o que é que é a ditadura? Eu não sou político, como sabe, não sou político, falo com a minha experiência, que eu vivi 30 e tal anos na ditadura, e sofri com isso, porque andei na guerra, não foi por ela, não foi por regime, foi por Portugal, sempre disse quando falo da Liga dos Combatentes. O que é certo é que as ditaduras exercem um poder totalitário sobre o povo. Mas quem manda num país são as populações, é o povo. Por isso é que o país existe. Não são 3 ou 4 iluminados que vêm controlar em milhões. Logo, qualquer ditadura, seja qual for, não tem cabimento num país civilizado. Enfermeira, concorda com esta opinião? Na altura, como o Sr. Batista estava aqui a dizer, que os homens só poderiam falar de futebol e mesmo assim havia sempre um infiltrado que estava atento às conversas que iam acontecendo, ou seja, não havia qualquer liberdade de expressão no país na altura. Sim, também sentiu isso? Entendo, e portanto eu tenho na memória, quando era pequena, portanto já no primeiro ciclo, primeiro e segundo ciclo, em que tenho uma colega que dizia, mas isto para mim era uma coisa abstrata, tenho um tio que é da PIDE, se alguém fala mal do governo é preso. Portanto, isto para mim era uma coisa abstrata, não é? Mas portanto, a verdade é que existiu e que amedrontava as pessoas, de facto, não é? Às vezes poderia até pelo que li posteriormente, pelo que eu vi. Eu, quando trabalhei no Hospital São João, ainda trabalhei lá um ano depois de acabar o curso e estava lá um senhor já com alguma idade, tinha sido colega, digamos, de luta do Álvaro Cunhal. E, portanto, nós deliciávamos-nos ouvir as histórias que o senhor contava das lutas e das fugas e de tudo aquilo que viveu com o Álvaro Cunhal. E, portanto, isso para nós continuava a ser um bocado abstrato porque não vivemos isso, não é? Mas, de facto, pronto, como diz o Sr. Batista, as ditaduras querem manter as pessoas na ignorância, não é? E qualquer tentativa de populações quererem saber e quererem aprender tem que ser cortadas pela base, porque senão eles não vingam. Exatamente. E a enfermeira, na altura, teve a oportunidade de estudar. Não houve muita gente que não tinha essa oportunidade de estudar. Fazia apenas a 4ª classe. Exatamente, por aí, exatamente. Na altura, é assim, essa diferença nisso, na altura o ensino não era obrigatório, nem sequer a primária. Né? Uhum. Agora, o ensino é obrigatório até ao 12º ano. Portanto, acho que é uma diferença, bastava pensar numa coisa destas, que é muito simples, para ver que, de facto, ou para aquelas pessoas que dizem o Salazar devia vir outra vez, não é? Se as pessoas pensassem só nestas coisas que nos parecem insignificantes hoje, a diferença que tem o antes e o depois. Na altura ninguém poderia saber mais do que os governantes que estavam no governo na altura, ou seja, porque se isso acontecesse, seria uma espécie de um alvo a bater, digamos assim, porque o governo é que queria comandar, digamos assim, e o povo não poderia ter o conhecimento. Exatamente. O conhecimento é poder, não é? Se eles dessem a hipótese das pessoas terem algum conhecimento, se calhar a coisa não lhes corria tão bem como eles queriam.
e poderiam gerar alguns protestos, como houve manifestações de estudantes que deram algumas preocupações ao governo porque queriam um ensino igual para todos e queriam essa liberdade de expressão e também o fim da guerra colonial na altura. Como é que era a vida? Tem alguma história, alguma experiência, alguma vivência da vida antes do 25 de Abril que nos queira partilhar? Algo que a tenha marcado muito? Não, pessoalmente não. É o que eu digo, eu memória pessoal tenho pouca. Memória coletiva tenho alguma, pronto, porque me informei, porque eu via e porque lia, mas de facto eu pessoalmente não tenho assim... E como é que era estudar na altura? Era muito diferente de hoje. O que é que nos pode dizer sobre isso? Estudar não era diferente de hoje. É evidente que é assim. A forma como os professores ensinavam era diferente? É assim, era diferente porque de facto havia maior respeito pelos professores, não é? Que eu acho que caso não houvesse, havia castigos severos? Aliás, eram os próprios pais que diziam: senhor professor, se ela não se portar bem, puxe-lhe as orelhas, não é? Agora não, agora nós vemos, perdão, nós vemos os pais a ir à escola discutir com os professores porque acreditam na história que a criança vai contar para casa, que às vezes não corresponde à realidade, não é? No meu tempo, não. Eu recordo-me da minha mãe dizer a professores, olha, se ela não se portar bem, puxe-lhe uma orelha, não é? Agora, quantos são? Não? Sim, pode continuar. Quantos são agora os pais que fazem isso, não é? Exatamente. Que dizem, portanto, que dão alguma liberdade ao professor para repreender o filho, se necessário for. Não deixam, muitos dos pais não admitem sequer não admitem, que isso aconteça. Sr. Batista, tem alguma experiência, alguma vivência assim, marcante antes do 25 de Abril que nos queira partilhar? Não, nós vivíamos aqui no interior. Sim. E como disse aqui a senhora enfermeira muito bem, nós vivíamos em ignorância. Os políticos não sabíamos o que era política. Ninguém sabia o que era política, tirando um iluminado ou outro que filho do papá, que podia estar na Faculdade de Coimbra ou do Porto de Lisboa, porque era que haviam 3 ou 4 faculdades no país. Nós tínhamos que nos limitar à nossa ignorância. Portanto, tínhamos que realmente aceitar essa situação. Portanto, não tenho assim da minha juventude qualquer problema de seja qual for que me traumatizasse politicamente, até porque nós não sabemos nada de política. Não é? Mas não se vivia bem antes do 25 de Abril? Isso é outra coisa. Eu acho que a questão, quanto a mim, devia ser colocada. Porquê é que demorou tantos anos a fazer? Porque durou tanto tempo a ditadura, que foram 48 anos de Estado. Anos. O que é que andaram a fazer os senhores políticos e os senhores militares durante 48 anos? Porquê é que demoraram tantos anos a fazer o 25 de Abril? Mas vou dizer mais. O 25 de Abril é um marco histórico para toda a sociedade. Agora esta rapaziada nova não sabe o que é o 25 de Abril, não dá valor nenhum. Ainda ontem aqui eu vi muito bem dizer nossa geração, não sei o quê, está a ser traumatizada, mais ou menos isso. E o outro riu-se muito bem. A personagem estava aqui ontem, riu-se muito bem. E até que eu, sabes lá o que é que foi a nossa mocidade, para saberes o que estás a dizer. Sim. Portanto, eu penso que a relação a... Desculpe, já me perdi. Estávamos a dizer o porquê que durou tanto a ditadura. Exato. Portanto, agora, porquê é que os seus capitães não anteciparam o 25 de Abril? Porquê é que não anteciparam? E é isso que eu digo, porque realmente naquela altura nós vivíamos na total ignorância. É claro, quando apareceu o 25 de Abril, marcou a nossa história, marca para toda a vida, porque foi reposta a democracia que nós fomos democratas muitos séculos, atenção, no tempo do rei nós fomos democratas muitos séculos. Aliás, eu lembro, eu consultei qualquer coisa há uns meses sobre a nossa democracia e no tempo do rei, no ano 1200, por exemplo, o rei não fazia nada sem consultar o povo, o nosso rei. Não fazia nada, não pedia opiniões ao povo. Que devia fazer, qual era mais aconselhável. Isto nós vivemos muitos séculos na democracia, não quer dizer que no último século XIX fôssemos muito democratas, mas mesmo assim vivia-se numa certa democracia. Que era a ditadura apareceu precisamente imposta salvo em 1926, não? Sim. Em 1926. Por razões económicas. Pronto. E se calhar políticas, com certeza, mas sobretudo por razões económicas, que o país estava numa falência. E atenção que nós estamos atualmente, eu não sou político,
falo pela minha experiência profissional, não sou político, atenção, embora tenha a minha tendência, como é normal. Estamos aqui a falar como cidadãos, acima de tudo, não é? Exato. O que é certo é que hoje está-se a olhar muito para a parte económica. Hoje vê-se só... olha, o Salazar fez isso. Salazar equilibrou as finanças na altura. O Salazar fez isso. Mas como é que ele conseguiu este feito? Porque havia muita pobreza. Havia, sobretudo, ignorância. Mas repare, porque havendo, como disse aqui a nossa filha muito bem... E havia muita pobreza. Havendo ignorância, havia controle sobre as pessoas. Agora a pobreza, já vamos lá falar sobre isso. Agora, o que é que aconteceu? Aconteceu precisamente, Salazar agarrou-se ao poder, tomou-se conta as rédeas do poder e impôs uma ditadura terrível. Em que realmente ele diz, eu para fazer isto tenho que manipular toda a gente. Queres assim, eu quero assim, quem manda a sua pumba. E foi assim que ele conseguiu equilibrar as contas. Aqui, num aspecto mais democrata, que é verdade, que hoje vivemos numa democracia, este governo tem tentado copiar muitas coisas que o Salazar fez. Não pode ser. Não pode ser. Estamos a correr um risco muito grande. Porque esqueceu-se, este governo tem se esquecido muito do povinho que lá pôs. Não pode ser. Eu acho que fizeram um erro em relação, voltando à parte da Troika, que nós tínhamos que chegar à Troika, não é? A minha área é mais ou menos gestão e, portanto, eu tinha que chegar a esse ponto. A senhora enfermeira que me perdoou, mas tinha que falar disso também. Então a Troika, eu acho que a Troika não estava com por isso. Sim, porque hoje o povo também é o principal sofredor, o principal crucificado desta austeridade toda. Mas a Troika cumpre o seu papel. Porque emprestou dinheiro, é um credor. Então agora emprestou o dinheiro à menina. E digo, pai, emprestou-te estes 1.000 euros, por hipótese, emprestou 1.000 euros, mas deixa-me pagar em tal período. Olha, mas vais pagar tantos euros. E o contrato está feito. Agora, o que interessa aqui, o que faltou aqui, foi um bom senso para saber negociar isso. Deviam ter negociado, mesmo nós estando já na falência técnica que estávamos, mas devíamos ter o bom senso, nossos políticos, claro, que nós os colocámos lá, deviam ter o bom senso, dizer assim, meninos, nós não podemos chegar a esse ponto. Precisamos deste dinheiro, sim senhor, mas tenham paciência. Não vamos agora virar do 80 para o 8. Vamos ficar no meio, nos 40. Então, teria realmente, se tivessem negociado, teriam acompanhado a economia a par destas restrições todas que fizeram. Não era logo, vamos tudo, cortar tudo. Não, senhor, porque a economia foi-se. A economia está no meio de meia, se repararmos bem, está no meio de meia dúzia de senhores deste país. E repara uma coisa, há uma semelhança muito grande no tempo da ditadura. Neste aspecto, nós temos meia dúzia de indivíduos que controlam o país. Meia dúzia de empresas que controlam o país. O pequeno foi-se. Acabaram com o pequeno comerciante. Foi-se, não tem hipótese nenhuma. A França fez assim e já recuperou. Estes senhores acabaram com o pequeno comerciante. O médio está a ir. O que é que existe? Existem os grandes magnates. Sim. Que são apoiados totalmente por todo o mundo. E depois dizem, há muitos empregados. E mais, eu estou gravando. Esses senhores pagam os impostos, sobretudo na Holanda. Não sei se sabem. Bom, estamos numa comunidade europeia. Eu estou a falar mais na minha área, penso que estou mais à vontade. Mas estamos numa comunidade europeia. Nós podemos pôr a nossa sede em qualquer país que pertence à comunidade. E o que é que fizeram os senhores, os grandes magnates do capital? Fizeram as suas sedes, sobretudo em Amsterdão, em Roterdão, por aí fora, e em Bruxelas, as suas sedes que é onde pagam os impostos. E porquê que mudaram? Porque aqui os impostos são mais caros. Aqui sabe que uma empresa que faz milhões paga até milhões de impostos. Lá pode pagar menos milhões. E esses senhores puseram lá, e o que é que beneficiou aqui o país? Os empregados é um facto. Pronto, eles existem, mas os impostos para o Estado, diretos para o Estado, estão pagos noutros países. É a dita fuga de impostos, não é? Não há fuga, é tudo legal, aqui não há fuga. Aqui há realmente, entre aspas, exatamente, uma lei que existe aqui que permite isso. Agora, se realmente é imposta pela CE ou não sei. Só sei dizer que isso realmente, estando nós manipulados por meia dúzia de senhores, meia dúzia de grupos económicos, manipulados por eles, e vão pagar os impostos aos estrangeiros. Eu não sei que raio de democracia que nós temos, ou que raio de governantes que nós temos. Quem é que paga os impostos em Portugal? É a classe média? Aqui é a classe média que está a acabar. Aí é que está o grande problema. Acabaram com os pequenos. E para um pequeno, por exemplo, eu fazia uma empresa como tenho, uma pequena empresa. Somos 4 ou 5 famílias lá a trabalhar ainda. Eu fecho. 4 ou 5 famílias vão pôr da rua.
Mas o que se passa comigo passou-se com milhões já deles aqui no nosso país. Eu já não direi milhões, que é capaz de um exagero, mas milhares deles no nosso país. Esses milhares criaram um próprio emprego. Por exemplo, aqui a enfermeira, um exemplo. Quer montar uma enfermagem, uma clínica. Ela criou o seu próprio emprego. Sai do seu trabalho, por hipótese. Vamos falar por hipótese. Ela criou o seu próprio emprego. Ela paga os seus impostos ao Estado, no seu próprio emprego. Ele tirou o seu salário. O que é que fizeram os seus governantes deste país atualmente? Acabaram com isto tudo. Mas por aí fora, e são milhares de pequenos que vão embora. Então eles falam assim, sei lá, são sonhadores, e falam então que estamos a ir para economicamente bem. Mas economicamente bem como? Com meia dúzia de indivíduos que dominam a economia portuguesa. É isto que eu quero dizer apenas sobre a parte económica. Ou seja, esta austeridade que hoje vivemos também, um bocadinho imposta pela Troika, um bocadinho não, muito imposta pela Troika, representa também uma contradição aos valores de Abril. É imperativo que se avancem com os ideais conquistados no 25 de Abril. Quer a liberdade, quer a democracia, quer a igualdade. Coisa que ainda não há hoje. Isso nunca se devia esquecer. Pelo menos plenamente. Por isso é que se fez o 25 de Abril. E depois fez-se o 25 de Novembro, que reforçou o 25 de Abril, porque vocês sabem, eu não sou político, como já disse, mas tivemos em vias de termos nova ditadura. Passávamos da direita para a esquerda. Dentro do 25 de Abril e 25 de Novembro, tivemos à porta de uma nova ditadura. E se calhar pior do que a outra. Mas graças a Deus apareceu o 25 de Novembro, em que repôs os ideais do 25 de Abril, que era a democracia. Portanto, mas nesse aspecto, esses ideais não podem ser discutidos. Existem, fazem parte integrante de nós, cada um de nós. Nós temos a nossa própria liberdade. Temos é que saber usar. Mas, enfim, na democracia há bom e mau. Mas o que é certo é que nós vivemos nela, sentimos-nos à vontade nela. Agora, em relação à parte económica, como disse há pouco, eu penso, quando foi do empréstimo, quem empresta, como disse, quem empresta quer receber. Ou então somos um país caroteiro. Não pode ser assim. Quem empresta quer receber. Porque empresta com condições. Foi mal negociado. Nunca devíamos ter posto a economia de lado. Fazer um 50-50. Um 50-50. Isto é, a economia, se fizermos assim, foi o que fizeram, vai ao charco. Os pequenos desaparecem. Vamos tentar manter 50% dos pequenos e vamos tentar pagar 50% da dívida. Porque em vez de ser logo 100%, pagava-se, dividia-se. Mantinha-se a economia, mantinha-se o país. Nunca chegámos a esta crise. É evidente que quem presta dinheiro impõe condições. Nós estamos aqui a falar, impõe condições. E se calhar eles não aceitariam essas condições. Mas tinha que ser negociado, pois um país tem crédito, nós éramos um país com muito crédito, e agora em relação também, já agora para passar a palavra, em relação, por exemplo, aos investimentos. Outro erro. Nós temos muitos milhões e estávamos muito atrasados quando viemos do ano dos 25 de Abril. Muito atrasado, não havia estradas, não havia caminhos de ferro, não havia nada, não havia caminhos de ferro, nem tínhamos aqui nenhum, isso acabou, coitado. Mas pronto, não havia estrada, não havia carro, não havia nada. Estávamos completamente isolados deste mundo ocidental. Agora, o que é certo é que este país, quando veio 25 de Abril, os dinheiros que vieram da Comunidade Europeia foram investidos em moradias, ninguém tinha casas, é verdade, e estradas. Mas é uma coisa aqui que se perdeu muito. Eu não critico o que se fez. Ao contrário dos políticos que falaram, eu não critico o que se fez. O que não se devia ter era perdido a nossa frota pesqueira. A frota pesqueira, que era das melhores de toda a Europa, desapareceu. Temos um mar enorme e não temos barcos. Tínhamos uma agricultura dinâmica, desapareceu. Portanto, houve aqui contrapartidas muito negativas para o nosso país. De um lado se envolveu o botão e o alcatrão, do outro lado perdeu-se aquilo que realmente faz um país, que é a sustentabilidade da sua economia, as raízes do seu futuro. Perdeu-se. O que é que nós queremos? O mar, vamos discutir a zona marítima, não sei quantos quilómetros, lá como é que eles falam. Para quê? Para ir aos espanhóis. Os espanhóis vão ficar aqui à nossa costa e depois vêm vender o produto aqui ao nosso país. Isso foi o erro que entramos na CEE. Não souberam negociar. Nós nunca... Por falar em políticos, eu de vez em quando vou aos congressos.
por congressos da minha profissão, que não sabe, sou técnico de contas, portanto sabe que eu tenho esta área, e de vez em quando aos congressos. E um político de renome do nosso país, sabe o que é que ele disse em relação aos políticos portugueses? Nenhum político atual teria lugar num Parlamento dos Comuns na Inglaterra. Veja os políticos que nós temos. Nenhum político, isto não foi dito por mim, foi dito por Pacheco Pereira. Nenhum político atual tinha direito, tinha lugar num Parlamento inglês. Portanto, por aqui diz tudo, não quero dizer mais nada disso sobre o assunto. O país ainda continua um pouco atrás do resto da Europa. E isto no 25 de Abril, precisamente, o povo português fez este golpe de Estado porque estava descontente com o Estado novo e as políticas implementadas e seguidas durante estes 48 anos de ditadura. Enquanto outros países da Europa avançavam e progrediam na democracia, o regime português mantinha o nosso país fechado, atrasado e fechado também a novas ideias. Orgulhosamente sós, como diria o Salazar, não é? Exatamente, essa expressão define bem aquilo que se vivia na altura, orgulhosamente sós. Professora Inês, enfermeira Inês, considera que hoje o fosso social é cada vez maior? Mas com certeza. As assimetrias sociais são cada vez maiores? Já ninguém duvida disso. Acho que há cada vez mais ricos e pobres. A economia e a parte social ficou há cada vez mais ricos e pobres, não é? Com certeza. Mas isso toda a gente vê, isso não E o que é que está a correr mal aqui, na sua opinião? Pois, provavelmente é assim. Começou a olhar-se só mais para a economia e esquecer-se do lado social, que é muito importante para que um país avance também, não é só a parte económica. Estes cortes que hoje se verificam, não é? Quer nos reformados, que estão a ser muito... Sim, e como dizia o Sr. Batista, de facto, quem sofreu mais e que está a deixar de assistir foi a classe média. Porque foi à custa da classe média, nomeadamente os funcionários públicos, que eles conseguiram equilibrar mais ou menos as contas. Não foram reformas estruturais que eles fizessem, que ainda não foram feitas. Não foi através disso que conseguiram equilibrar mais ou menos as contas. Foi, de facto, à custa da classe média. E sobretudo os funcionários públicos, porque não é assim. O patrão é o Estado, portanto, eu tiro-te aquilo que me apetecer tirar. E o salário mínimo em Portugal ainda é muito baixo. É uma vergonha. A Troika veio dizer agora que o quer baixar. Quando eles estavam a pensar aumentar aqui 15 euros de salário mínimo. Eu acho que nenhum governante devia conseguir dormir em condições de saber que há pessoas que não têm pão para dar aos filhos. Ainda mais. Está a 485 euros, como é que as pessoas vão sobreviver? Exatamente. É que é o salário mínimo que baixa, são os vencimentos que baixam, o custo de vida aumenta. Não é? É que não é só o facto de reduzirem no que se recebe ao fim do mês, é que o custo de vida vai aumentando muito. Exato, há essa dicotomia aqui. O nível de vida está cada vez mais caro, tudo aumenta, no entanto o poder compra baixa. O poder de compra está a descer drasticamente dia após dia. Eu acho que só isso não devia deixar dormir em paz nenhum político. Mas dormem pelos vistos, passo o escolho, diz que dorme muito bem na noite. Pois fomos nós que elegemos o governo, nós também somos culpados, digamos assim, disto que está a acontecer no nosso país. E como é que nós poderemos inverter isto? Se há forma de inverter isto? O povo português não se manifesta, é muito pacífico também, muito acomodado, se calhar. Pois, o povo português se calhar insulta e quando há as manifestações ou quando há a visita de algum insultam de resto, quando se deve manifestar e onde se deve manifestar, não o faz. Sr. Batista, o que é que diz sobre isto? O povo português é muito acomodado? O povo português é do mais civilizado do mundo. Eu conheço mais ou menos o mundo porque, graças a Deus, tive essas possibilidades de correr a Europa e andei pela África, como sabe, não é? Quanto mais saio daqui, mais gosto do meu país, mais gosto das pessoas do meu país. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, nós somos um país acolhedor, e isso é tradição, é secular. Sim. Somos um país hospitaleiro. Somos um país em que tem naturezas extraordinárias, naturezas naturais mesmo, que não encontrei por lá. Eu já corri esses países todos, capitalistas e não capitalistas. Quer o interior, quer o litoral? Quer o interior, não encontro o meu país. Nós temos
no aspecto geográfico nós temos serras, nós temos cidades, nós temos mar, nós temos o povo acolhedor que completa tudo isso. Qual é a forma de encontrar nada disso? Nos países que são ditos muito evoluídos, muito capitalistas. Vamos ver uma serra à Suíça. Eu tenho dinheiro aqui na Sede de Cavaleiros, tenho aqui a Serra de Borges, tenho a Serra da Nogueira, tenho aqui a Serra da Estrela a 100 km agora. Se quiser ver, nem vou lá. Porque é que é de ir à Suíça? Ou seja, Portugal tem quase tudo para ser autossustentável, digamos assim. Tem, mas não está a explorar agora, bem os recursos que... exato, mas isso é que eu digo. Isto agora vai ser muito mais complicado. Porque destrói-se rapidamente, para construir é muito mais complicado. Não vai ser fácil, quando nós falamos em relação ao salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional até é prejudicial pelo próprio governo. Porque se o salário nacional fosse aumentado, o consumo era maior. Claro. Se era o consumo maior, se para haver consumidores tem que haver fabricantes. Isto é uma cadeia. Se nós consumimos, temos mais dinheiro, temos mais capacidade financeira para gastar. Se gastamos, dinheiro gera dinheiro, a economia. Consumimos, temos que produzir para o consumo que está a fazer. Ora, não vendo o consumo, não há fábrica. Fecham as fábricas, fecham as lojas e nós continuamos no obscurantismo, pelo menos económico. É isso, quer dizer, e depois há os impostos, por exemplo. Vamos aumentar, salvo 15 euros ao salário mínimo, mas isto é algum jeito. 15 euros por mês ao salário mínimo. É irrisório, não é? Isto é algum jeito. Repare, agora, porque, como já lhe disse, hoje o poder está todo meio dúzia de magnatos que dominam o país. Portanto, esses senhores controlam o poder político. Não venham cá com tretas. Eu não sou político, como já lhe disse, não venham cá com tretas. Hoje, o poder político não domina. Quem domina são esses senhores magnatos. Esses senhores que têm as grandes superfícies. Eles que dominam isto. Sim. Agora, é claro que quanto menos puderem pagar, melhor. Agora, em relação ao salário mínimo nacional, eu acho que menos de 600 ou 650 euros, digo eu, não devia ser. Claro que os pequenos que têm dificuldades em pagar, e agora têm postos sobre isso, porque repare, aqui depois há desconto para a Segurança Social, há desconto para o IRS, e pronto, o governo até ganhava com isso. Ganhava o cidadão, quem trabalha, e ganhava o governo, e ganhava a economia, que se expandia. Agora, se vão aumentar 15 euros, valha-me Deus, o que é que diga mais? Mais valia estarem quietos, como se costuma dizer, ou então aumentavam logo. Gastar. Veja o que gastam. Televisão, jornais, políticos de esquerda e de direita, por causa de 15 euros. É verdade. Veja bem o que este país chegou. O que nós temos de políticos. Por causa de 15 euros que eles querem aumentar, veja a tinta que já gastaram. Isto num país civilizado tem algum jeito. Não tem jeito nenhum. Eu vou começar agora pela enfermeira, que ainda exerce a profissão de enfermagem. Já não exerce? Recém-formada. Recém-formada. Antecipadamente. Foi agora este ano, este último ano? Sim. Este ano. E como é que pode avaliar, ao longo de quantos anos é que exerceu enfermagem? 37. À volta de 37 anos. Como é que avalia o Serviço Nacional de Saúde em Portugal? Neste momento? Pode-nos contar também alguma das vivências que você teve ao longo É assim, nós tínhamos um Serviço Nacional de Saúde ótimo, um dos melhores da Europa, né? Neste momento está decadente. O que é que está a acontecer? Por exemplo, o aumento de taxas moderadoras, muitos hospitais ficarem sem muitas valências, um sem número de coisas, quando está a ficar completamente esvaziado o Serviço Nacional de Saúde que tínhamos e que era ótimo. E aqui no interior do país, nomeadamente, estamos a ser bastante crucificados aqui no interior do país. Ao nível da saúde. Muito. E não só, não é? Então, eu posso dizer aqui a nível local, na Sede de Cavaleiros, que eu vi crescer este hospital no tempo do Sr. Castanheira Pinto, que foi crescendo lentamente e que chegou a ter, tivemos uma urgência com traumatologia, com cirurgia geral. Neste momento, aquilo passa praticamente a ser um SAP, que é um Serviço de Atendimento Permanente. O que é que já teve o Hospital de Macedo que hoje já não tem? Para vermos aqui a diferença. Não tem cirurgia, não tem traumatologia, o laboratório já funcionou
a 100%, agora está a funcionar muito menos. Agora volta a funcionar porque acho que uma medida boa que a administração do local de saúde tomou é que as análises pedidas pelo Serviço Nacional de Saúde daqui da zona fossem feitas no laboratório, portanto isso deu um novo impulso ao laboratório, mas de facto está. Continua com o serviço de ortopedia, continua com a unidade da AVC. Pronto. São estes dois serviços que se calhar fazem a diferença aqui no hospital. Portanto, a unidade AVC, a ortopedia e a oncologia e o hospital dia. Então considera que a saúde não está no bom caminho neste momento? Com certeza que não. Mas isso toda a gente o vê. Sobretudo os utentes, quem precisa de recorrer ao serviço de saúde, vê que de facto que isto já está muito melhor. Então, por exemplo, coloque-se no lugar de um utente que hoje precisa de ir ao hospital. Quais são os principais problemas com que o utente se depara no seu atendimento? Pois, dependendo da situação que o leva lá, né? Se for uma coisa mais complicada, vai ter que andar a caminhar do hospital para o hospital. Dentro de uma ambulância e pois agora vai ali, afinal não é aqui, vais ter que ir para outro local. Toda a gente já ouviu na comunicação social que há utentes que passam não sei quanto tempo no transporte do hospital para o hospital. Isto não é bom sinal. Custos? Acarreta custos é assim, e acho que numa situação dessas nem seriam os custos que deviam estar em primeira linha, devia ser o sofrimento da pessoa, que já lhe basta o estar doente. E tem que fazer as viagens, tem que passar horas e horas numa ambulância onde não tem o conforto que seria desejável. Mas as políticas que o governo hoje está a seguir é de centralização, não é? Ou seja, está previsto encerrar eu nunca entendi cada vez mais essa coisa da serviços e centralização. centralizá-los num só. Pois, não. É assim, Mas não concorda? Com certeza que não. Com o que está a ser Com certeza que não. Eu acho que é assim, se puder salvar uma vida, né? Mesmo que se gastem mais uns cêntimos, eu acho que compensa. Por exemplo, os doentes oncológicos que têm que deslocar ao Porto, cá, o Hospital Macedo também tem uma médica oncologista. Tem. É assim, eu acho que Já é. nesse aspecto, Macedo, os utentes que precisam de fazer tratamento e precisam de ser seguidos por oncologia, acho que estão muito bem aqui, não é? Não é todas as patologias que são tratadas aqui. Há quimioterapias que aqui não se fazem, que tem que ir para Vila Real ou para o Povo, mas as que se fazem, portanto, têm a mesma qualidade aqui que tem no IPO, que tem em Vila Real ou noutra instituição qualquer. Já ajudei muito o doente oncológico. Muito, portanto, eles pelo menos a todos dizem, o feedback que temos é esse, é que ainda bem que isto existe aqui, porque imagino, só em tempo de transporte, né? O vir, por exemplo, de Miranda a Macedo, o ir de Miranda ao Porto, né? Portanto, depois de acabar de fazer uma quimioterapia, o sofrimento é enorme e mais agudizado fica esse sofrimento. E aqui conseguimos dar um tratamento mais personalizado, porque os utentes não são tantos do que, mesmo em relação à família, portanto consegue-se apoiar muito mais a família do que num grande centro, Vila Real ou Porto ou isso. Mas ainda assim existe apenas uma médica, não é? Uma médica que tem médica... raízes aqui na região, creio que é natural dos lados de Bragança, do Conselho de Bragança. Existe a doutora Fernanda Estevinho e o doutor Moreira Pinto, que vem às sextas-feiras para consulta. Portanto, mas a presença física é a doutora Fernanda Estevinho que está diariamente. É um serviço recente, quer dizer, ela veio para cá recentemente ainda. Ela veio, mas o serviço já funcionava. O serviço já funcionava há 12 ou 13 anos. Esperemos que se mantenha, não é? Esperemos que se mantenha. Que muita falta faz. E o ideal era que aumentasse a capacidade de atendimento. Atendimento, assim como a unidade de AVC também precisavam de aumentar a capacidade de resposta aos doentes. O serviço também que é funciona também a bem. principal causa de morte no nosso país e que muito preocupa. Para terminar esta nossa conversa, uma última pergunta. Valeu a pena o 25 de Abril, Sr. Batista? Valeu a pena? Não precisamos de outro 25 de Abril? Não. Nós temos é que realmente dar a qualidade que o 25 de Abril merece. Temos que nós, povo português, que o 25 de Abril é nosso, não é dos políticos.
nós, povo português, temos que realmente escolher os políticos certos. Eu até dizia que a juventude, em vez de andarem nas boates à noite, se iam interessar, mas era ou tirar cursos académicos que não têm realmente superiores, não têm realmente cabidela, que fossem estudar política, que dessem mesmo mais cursos de política, para ver se havia renovação em mentalidades, em personalidades, e o 25 de Abril vai se manter eternamente no nosso país. É importante vivermos em todos os momentos o espírito do 25 de Abril, enfermeira? Completamente. Eu acho que sim. Eu acho que sou a liberdade de expressão. Acho que sou por isso. Vale tudo. Vale tudo. A liberdade de escolha, a liberdade de expressão. Exatamente. O 25 de Abril foi também chamado Dia da Liberdade, não é? Também é denominado assim. Foi o Dia da Liberdade. Exatamente. Muito bem, muito obrigada por terem aceito este nosso convite de estarem aqui connosco à conversa sobre a vida antes e depois do 25 de Abril. Uma boa quinta-feira. Rádio Onda Livre FM.